Não há uma discussão, na verdade. Ontem nós tivemos uma reunião onde nós apresentamos um manifesto com alguns itens que nós consideramos abusivos ou que lesam aquilo que são os princípios funcionais da instituição da igreja. Uma vez pastores, uma vez igreja, constituímos grupos pilares da moralidade. Verificamos alguns pontos que ferem a sensibilidade, que ferem os direitos, os princípios, todos os valores do próprio ser humano. No entanto, por causa disso, queríamos que se desse esse manifesto para fazer correção de alguns atos que consideramos lesivos, não é? E não tivemos, na verdade, um retorno positivo. Tivemos, na verdade, um certo aperto, né? Da outra parte. E, no entanto, nesse momento, nós estamos naquela fase em que esperamos do outro lado que nos chame, porque nós mostramos aquilo que nós identificamos como problema. Infelizmente, isso descoletou em outros elementos. A mídia teve acesso, no caso como agora, eles não estão a ter acesso e ouvir da nossa própria voz, que não se trata de uma cisão da Igreja. A Igreja Universal não vai se dividir. O que se está aqui em questão, o que está aqui em discussão, são os elementos funcionais que nós consideramos positivos e que nos motivou a estarmos aqui enquanto pastores, que hoje são atropelados. A Igreja tem o seu estatuto e dentro do estatuto existem muitas rupturas que hoje são vividas. Então, partindo desse princípio, nós decidimos apresentar um manifesto onde queremos que se reponha, e digo assim em parênteses, a legalidade do funcionamento da Igreja. Estão acusando os pastores de violarem o estatuto da Igreja? Sim, nós acusamos sim a nova gestão, a nova liderança a ferir o estatuto da Igreja. A ferir o estatuto da Igreja, não só o estatuto da Igreja, mas a ferir alguns princípios próprios da Constituição. O artigo 47 da Constituição diz que nós somos livres de nos manifestar. E quando há descontentamento, quando identificamos que os nossos direitos estão a ser feridos, estão a ser atropelados como cidadão, antes de ser pastor, antes de ser membro de alguma denominação religiosa, como cidadão, nós devemos nos manifestar. O estado emocional do ser humano varia de acordo com as circunstâncias da vida. Se eu estou bem, eu vou me sentir bem. O angolano é feliz quando está bem dentro do seu território. Mas é um dado que vocês também pretendem, que, segundo ouvimos aqui, de que vocês querem é comandar a liderança da igreja em Angola. Não se trata de comandar. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola é uma igreja de direito angolano. Em termos de papéis, em termos jurídicos, mas em termos funcionais. Há muito atropelo. Nós nos sentimos estrangeiros em nossa própria terra. O que é que está acontecendo de facto? Sejamos objetivos. O que é que está acontecendo? O que é que os pastores brasileiros não estão a cumprir? Na verdade, não é que não estão a cumprir. Na verdade, estão a cumprir coisas fora daquilo que é real para eles. Como, por exemplo, um exemplo. Eu tenho aqui não, só expondo. Um dos exemplos, por exemplo, um homem casado tem ou não tem direito a construir uma família fazendo filhos? Lógico que tem, mas o pastor da Igreja Universal não tem esse direito. Se engravida, a sua esposa sofre retaliações, é colocado numa situação de vivência precária, diminuem-lhe a ajuda de custo. Sabem que o pastor da Igreja Universal não exerce nenhum outro tipo de atividade. Toda a sua vida gira em torno do funcionamento da igreja. Há também desvios de verbas. Nesse contexto, nós vamos falar em outro fórum para podermos apresentar provas materiais. Mas há ou não há? Como? Há ou não? Isso já não podemos responder, de fato há. Não é? E nós temos aqui no nosso manifesto todos esses pontos. Não é? Aqui quando falamos, constatamos que a atual liderança e os anteriores já há alguns anos têm manifestado atitudes e comportamentos que os bispos, pastores, obreiros e membros angolanos não se revêem e nem concordam com tais práticas, que na maioria dos casos constituem violação grave aos direitos e princípios fundamentais plasmados na Constituição da República de Angola. Os tais líderes cometeram e cometem crimes. E nós aqui colocamos quais são esses crimes. Cito alguns: abuso de autoridade e falta de respeito, humilhações públicas em reuniões, a pastores são chamados de diabo. Jesus disse: se chamar louco em alguém já é passivo do fogo eterno. Agora imagina chamar um ser humano de diabo. A pastores são chamados de diabo. Pastores que engravidam suas esposas e sofrem retaliações. Eu pergunto: se o pastor não engravidar a mulher dele, vai engravidar quem? Pastores com idade avançada que não são permitidos casar sem operar. Antigamente os assuntos de vasectomia eram elementos e eram inseridos naquilo que era aconselhamento do planeamento familiar. Hoje é uma medida imposta. O pastor, se não fazer, não casa.
O pastor tem direito de constituir família. Pois nesta altura os fiéis também já estão, digamos, de cima a baixa por sem saber o que fazer. Há uma palavra para os fiéis da Igreja Universal? É só dizer para os fiéis, para aqueles que não são membros da Igreja Universal, o comunicado da Igreja nos dizia que são estes pastores que estão a promover esse tipo de problema. Na verdade, não estamos a promover a cisão da Igreja, estamos a promover a organização e o funcionamento correto da Igreja, onde nos revemos como pastores. Nós somos pastores. Somos pastores, eu me chamo Jimmy Antônio Inácio, sou pastor ativo na Igreja Universal, não estou fora da obra, estou dentro. E nesse momento estamos a sofrer retaliações exatamente por causa dessa atitude que estamos a tomar. Eu estou aqui fora da igreja. Quantos pastores e bispos são? Bem, são muitos, são vários. Também não conhece? Olha, é acima de 100. Para o senhor ver, para nós obtermos 300 assinaturas, só assina quem se revela. Logo, temos um número elevado de pastores nessa situação. Pastor, só uma pergunta. Sabe-se que o problema arrasta-se já há longos anos. Por que é que só agora resolveram expor o problema? É assim, o apóstolo Paulo, vou responder biblicamente, sou pastor. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino. Existem períodos na nossa vida que nós olhamos com pureza até aquilo que é mau, acreditamos que é certo. Nós entramos na Igreja Universal, muito jovens, enquanto pastores, e o nosso poder de raciocínio era limitado à beleza daquilo que nos era apresentado. À medida que nós vamos crescendo, vamos analisando fatos, nós vamos encontrando os elementos que estamos a encontrar agora. E por isso, só agora, com provas materiais, com realidade, com a prática vivida, porque nós sentimos na pele, e os angolanos sentem também, numa boa parte, não é? E respondo à pergunta, por que só agora? Só agora achamos conveniente trazer a público essas questões. As pessoas não podem ouvir por terceiros, por pessoas que já não fazem parte do corpo da igreja. As pessoas aderem às redes sociais para obter informações de pessoas que já não fazem parte. Nesse momento eles estão ouvindo de pessoas que estão dentro. A igreja permite os pastores desenvolverem os seus conhecimentos em termos de... O pastor na Igreja Universal não pode estudar. O pastor na Igreja Universal é imposto a manter uma ideologia limitada na pessoa do Senhor Bispo Macedo. Por isso é que os pastores, até no linguajar, na maneira de falar e no gesto, se identificam com o líder, porque a igreja gira em torno disso. O pastor não estuda, o pastor não lê. Quando, por exemplo, pensa em estudar sem a vontade da igreja, É desligado imediatamente, Os pontos. retirado da igreja. O pastor não pode ter formação. ok, e nesses momentos, o que os pastores pretendem? O que nós pretendemos, e é um sonho nosso hoje, deveria ser uma realidade vivida, mas tornou-se um sonho. Ver a Igreja Universal como ela era, a funcionar onde tem pastores felizes que cuidam das pessoas e fazem as pessoas felizes. Desde quando começou a falhar ou começou a desviar-se do seu caminho? Olha, existem vários elementos que respondem à sua pergunta. Porque o desvio, ele não é linear. O desvio é em várias vertentes. Existe o desvio administrativo, o desvio moral, o desvio institucional como tal. Então, nós começamos a identificar, do ponto de vista funcional da igreja, algumas irregularidades. E essas irregularidades deveriam ser discutidas em fórum interno. Mas em fórum interno não há diálogo, há imposição. Por exemplo, eu que estou aqui, sou visto como um rebelde. Essa é a imagem, a linguagem que se cria aí fora. Vocês querem que a igreja volte no seu primeiro Nós só amor? queremos que a nossa igreja, amada igreja, nós amamos a igreja, não estamos aqui para dividir a igreja. Amamos a pessoa do bispo Edir Macedo, que é o nosso líder. Amamos a igreja. O que nós queremos é que a Igreja Universal em Angola funcione de acordo à realidade angolana, sem ferir os princípios, sem lesar os direitos fundamentais plasmados na Constituição, que nos fazem viver como cidadãos livres. Obrigado. Obrigado.